Esse, se não é um dos, é o melhor anime da temporada. E se tu ainda não acredita, espera até essa temporada finalizar que você vai entender o porquê. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meu Mundo Otaku. Meu nome é Wellerson, tudo bem com vocês? E eu já havia comentado sobre Tokyo Revengers anteriormente, eu havia comentado sobre o mangá e também sobre um live action que iria receber. E eu havia falado como é incrível e tudo mais, como é maravilhoso, e geralmente as pessoas entendem isso, as pessoas concordam, as pessoas sabem o quão bom Tokyo Revengers é, e agora finalmente nós tivemos a adaptação em anime desta obra que eu acompanho praticamente desde o primórdio, né? Desde os primeiros capítulos ali do mangá eu acompanho. Inclusive foi uma indicação de um amigo meu e que só indicava merda pra mim. Aí enfim ele indicou uma coisa que presta, né? Se tu estiver assistindo isso aí, parabéns aí, tu indicou alguma coisa útil na tua vida. Mas enfim, a questão é que finalmente nós tivemos a adaptação em anime de Tokyo Revengers, cara, e eu fiquei muito feliz quando eu fiquei sabendo dessa notícia, e assistindo agora eu pude ver as coisas animadas, né, não somente naquela ideia meio estática, mas ver um mangá que tu já leu, que tu gostava, em anime, né, em animação é uma coisa bem legal. Então, só por isso Tokyo Revengers já foi muito interessante. Em relação à animação de Tokyo Revengers, eu achei ela normal, ela é bonita, tá, mas ela também não é nada de extraordinário assim. Ela é até simples, vamos dizer assim, mas é um simples bonitinho, agradável. E um ponto que eu achei muito legal também, que o mangá ele tem bastante desses momentos, é aquelas cenas caricatas, né, dos personagens fazendo aquelas caretonas, que lembra bastante Great Teacher Onizuka, né, GTO, que é um mangá bem legal também, que é o mangá do Toru Fujisawa. Então tem essas cenas e em animação ficou bem legal, né, então são aqueles momentos cômicos, aqueles momentos de comédia mesmo, do anime que eu achei simplesmente sensacional. Então, vamos comentar hoje sobre a história de Tokyo Revengers, caso tu não conheça, porque tu teve uma sorte grande, vai passar a conhecer a partir do anime, né, que vai ser uma coisa legal, vai ser uma experiência agradável. Mas fica aqui a recomendação pra vocês de lerem o mangá, de lerem o mangá, porque o mangá é simplesmente incrível e vale muito a pena. Bom, a gente começa essa história sendo apresentado para o nosso protagonista, que é o Takemichi Hanagaki. E ele é um cara, vamos dizer que ele é adulto, né? Já tem os seus 20 e poucos anos ali, e ele tem uma vida muito comum, uma vida comum barra estagnada. E esse é um dos problemas do protagonista, onde ele vai, né, a partir do que acontece mais pra frente, que eu vou comentar, ele vai tentar alterar um pouco para ele ter uma vida um pouco mais digna, vamos dizer assim. Porque a questão do estagnado também tem a ver com o passado dele. Então, eu não sei se vocês sabem, mas Tokyo Revengers é um anime de viagem no tempo. E não somente isso, mas também é um anime de gangues. Aquelas paradas de gangue japonesa, estilo Yakuza, um negócio assim. Claro que colegiais, mas assim, são com colegiais, mas eles também pegam bastante pesado. Mas enfim, então essa questão dele ter uma vida X no presente diz respeito ao passado dele. Então ele vai tentar alterar isso em um determinado momento ali, para que as coisas possam ser diferentes. Mas o grande ponto ali inicialmente não está no fato dele não aceitar exatamente a vida que ele leva, isso é uma consequência de tudo que vai acontecer, mas o ponto está em um noticiário na televisão que ele estava acompanhando, onde ele descobre que uma gangue que era chamada Gangue Tokyo Manji, foi responsável pela morte de uma garota chamada Hinata Tachibana. E a Hinata era a namorada, a única namorada que ele tinha no tempo de colegial. Então a partir desse ponto ele fica muito, caramba, a minha única namorada em todo o tempo morreu. E aí tem toda aquela questão de, por exemplo, quando ele vai pro passado, ele se arrepender de tudo, sabe? A única pessoa que era muito importante pra ele, que significava alguma coisa, acabou morrendo, e ele poderia ter feito diferente, porque naquela época ele era um personagem X, ele era um personagem triste, ele era um personagem que era muito intimidado, que se sentia mal e não conseguia ter atitude, e tudo isso acabou culminando, né, influenciando no que ele é atualmente e no que as coisas aconteceram. Então ele tinha a ideia de que ele poderia ter feito diferente, e é a partir disso que a história vai começar a se desenvolver, a partir da ideia de que ele poderia ter feito diferente se tivesse uma nova chance.
Esse que então ele ganha uma nova chance, e esse é um ponto interessante porque eu não lembrava disso. Eu só vim lembrar disso, na verdade eu só vim me tocar disso no trailer. Não foi nem aqui no primeiro episódio de Tokyo Revengers, porque na época que eu li o mangá, a interpretação que eu tive, na verdade, o que eu imaginava que tinha acontecido é que ele tinha caído nos trilhos. Então tu percebe que tem um momento onde ele tá indo pra casa, ou tá indo pro trabalho, sei lá, e aí ele cai nos trilhos. E é a partir dessa queda nos trilhos, quando o trem está vindo, que parece que ele vai morrer, e aí ele fala que ele vê a vida dele passando, e pá, ele viaja no tempo, ele volta 12 anos no passado. E o ponto legal é que ele não caiu, ele foi empurrado. Então acho que vocês perceberam, porque é nítido, não sei como eu não percebi no mangá. Porque na verdade eu deveria até ter voltado, né, lá algumas páginas no mangá, pra ver se realmente no mangá tem a mão, ou isso é uma coisa original do anime. Eu não sei, se tu acompanha o mangá também aí, tu lembra disso, deixa aqui nos comentários, mas talvez tenha eu que não prestei atenção. Mas aí o grande ponto é, no mangá, a gente já passou todo esse período, as coisas já foram resolvidas e já tá em outro ponto ali, e não foi revelado. Sabe, se tiver no mangá também essa cena, não foi revelado quem empurrou ele. Ou talvez seja uma coisa lá pro final mesmo, pra quando tudo estiver bonitinho, o final da história mesmo, desfecho, falar, ó, tudo começou porque eu te empurrei. Então, talvez seja isso, mas é um ponto legal porque ele foi empurrado pros trilhos, o trem chegou e quando o trem estava perto de colidir com ele, ele voltou 12 anos no passado e é aí que a história começa a ficar interessante de verdade. Quando ele volta 12 anos, ele percebe, né, quando ele pega o celular dele, ele vê que a data lá tá de 12 anos atrás, ele tá com os amigos da época de colégio, e ele não tá entendendo muito bem o que tá acontecendo, porque quando ele comenta que quando você está prestes a morrer, a tua vida passa pela tua cabeça, ele acha que tudo aquilo é uma espécie de sonho, ou ele tá vendo tudo demais, entende? Até o momento que meio que cai a ficha dele, sabe? Então ele volta pros tempos áureos, né? Os tempos nostálgicos de quando ele era só um adolescente, e aí a gente percebe o quão ele era diferente de atualmente, né? Porque essa questão da metamorfose, dele mudar, sabe, vai acontecer bastante, porque a gente inicia a história com ele meio que normal, com um cabelinho ali, arrumadinho, meio grande, preto, e quando ele volta 12 anos no passado, ele tá com um corte louco, maluco ali, loiro. Então tem toda uma mudança do personagem, ao mesmo tempo que é legal. Por quê? Porque o personagem de 12 anos atrás, que ele volta agora, pra todo mundo daquela época, é o Takemichi de 12 anos atrás, menos pro próprio Takemichi, porque é o Takemichi de 12 anos à frente. Então essa vai ser uma questão interessante também, mais pra frente da história, que vai abordar, se tiver próximas temporadas, se for abordado direitinho, a ideia de que ele é o único que sabe do que realmente está acontecendo, entende? E ao longo do tempo, ao longo dos capítulos, no caso do mangá, e ao longo dos episódios do anime, as pessoas vão notar, inclusive nesse próprio episódio, a Hinata, ela nota isso, que ele tá diferente. Então vai tendo leve resquícios, indícios de que ele não é o Takemichi daquela época. Que as pessoas, sabe, poxa, cara, tu tá diferente, tem alguma coisa errada aí, porque não é o próprio Takemichi daquela época, é um cara de 12 anos no futuro, que voltou, já sabendo de tudo que acontece. Então ele tá ali justamente pra causar a diferença, né, pra fazer com que as coisas não sejam as mesmas de 12 anos atrás. Pô, e o legal é que tem um determinado momento ali que eles vão bater de frente com outra escola. E aí tem esse negócio de gangue, né? Eles querem ser melhor do que outras escolas, tem que bater de frente. Mas antes de comentar sobre isso, tem a questão também de por que ele enxergar a volta no tempo, né? Como é que ele enxerga isso? Antes de cair a ficha, né? Ele acha que aquilo é meio que um castigo de Deus para ele entender como ele viveu uma vida merda. E que tudo o que ele vive atualmente no presente é justificável por como ele foi um cara ruim. Entendeu? Ele não consegue pegar ali inicialmente que é uma oportunidade de fazer diferente e principalmente de salvar a Hinata, de não deixar com que ela morra lá no futuro, entendeu? Mas ele fica com essas ideias, ele fica pensando isso porque foi tudo muito rápido, é aceitável, ele não entendeu o que está acontecendo. Mas é legal a gente passar por esses processos, né, de pensamentos do protagonista. Mas enfim, tem um momento nesse período do episódio onde... Ih, começou a chover. Se atrapalhar um pouco o barulho aí, você já sabe o que é a chuva. Enfim, eles vão bater de frente com essa galera e o Takemichi lembra de tudo, sabe? No primeiro momento ele não lembra, mas quando eles vão começar a batalhar, eles lembram que eles perdem e apanham pra caramba. E aí não tem mais o que fazer e acontece exatamente aquilo que aconteceu há 12 anos atrás. Se repetindo mais uma vez pra ele, né? Apanhando 2 vezes.
Eis que então nós tivemos um momento muito legal, um momento mais kawaii, mais fofo do episódio, que é quando ele vai ver a Tachibana mais uma vez e ele não se contém, não consegue se controlar, e ele acaba chorando por ver que ela está viva, por poder, sabe, estar com ela mais uma vez, e é aí que surge a grande motivação do personagem em salvar ela. Então meio que ele consegue entender, poxa, eu tive uma outra chance, eu tenho aqui a certeza de que é isso, eu tô aqui pra isso, e se eu puder fazer alguma coisa pela Hinata, eu vou fazer, e é a partir daí que surge a determinação do Takemichi de salvar a Hinata Tachibana. Bom, e a gente chega aqui no final do episódio e ele se encontra com o Naoto Tachibana, que é o irmão mais novo da Hinata, e o Naoto é um personagem de suma importância para a história, porque é a partir do Naoto que o Takemichi vai entender que ele pode viajar no tempo, que ele pode voltar para o presente e pode ir para o passado, porque isso acontece a partir de um aperto de mão entre os personagens. Então, e vai ter a motivação também de ele falar, Naoto, o que vai acontecer, porque ele conta, o Takemichi conta pro Naoto o que vai acontecer há 12 anos no futuro, e que ele vai morrer, e que a Tachibana vai morrer, e ele precisa fazer alguma coisa. E então o Naoto, ele escuta, ele grava essas coisas que o Takemichi está falando, e enfim, ele dá um aperto de mão no Naoto, e ele volta 12 anos no futuro, e ele se encontra com o Naoto do presente lá, que se tornou um policial a partir dessas mensagens, dessa mensagem que o Takemichi passou pra ele, e agora juntos eles vão lutar ali, colaborar um com o outro pra poder salvar a Hinata. Bom, e esse foi o vídeo de hoje comentando sobre este anime da temporada que vai ser, sabe, já é um hype, vai se tornar ainda mais, e se tu ainda não assistiu, assista porque vale muito a pena, beleza? Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações pra você ficar por dentro de todos os vídeos futuros que a gente enviar, certo? Deixa aqui nos comentários o que você achou desse episódio, conto muito com o vosso apoio, a gente se vê no próximo vídeo, abraço!